Que Deus abençoe a todos. Sou o missionário Fábio César, do Grupo Missionários de Jesus. E hoje nós estamos aqui reunidos para gravar esse vídeo que fala a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre a vocação de Levi. Essa passagem encontra-se no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Pode abrir aí sua Bíblia. E nesse tempo, meu amigo e minha amiga, Jesus ele estava curando, libertando em Jerusalém e sofria perseguições de todas as partes. Jesus sofria perseguições. E no versículo 27, a Bíblia diz o seguinte, que passada essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, preste bem atenção, segue-me. Ele se levantou imediatamente e, deixando tudo, o seguiu. Ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. A Bíblia quer nos mostrar que Jesus chamava tanto a pobres quanto a ricos, pessoas marginalizadas, ambos necessitados da salvação. Porém, aos ricos se esperava uma transformação de suas atitudes para com a riqueza. Para um rico, obedecer a palavra de Deus, obedecer ao Senhor Jesus, seria mais difícil, pois ele vivia de uma vida aparentemente boa, uma vida regalada, e para que ele ouvisse a voz de Deus, seria diferente do que uma pessoa pobre. Mas Levi ouviu, deixou tudo e o seguiu. E vamos lá no versículo 29, a Bíblia diz que então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por quê? Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então aqui nós vimos que Levi recebeu o chamado de Jesus e, em gratidão, lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. Esse banquete, isso nos mostra o começo da vida nova de Levi. Ao Jesus chegar até Levi, ele sentiu algo diferente e lhe ofereceu um banquete grandioso na sua vida, na sua casa. A reciprocidade da missão de Jesus, em que dava e também recebia a hospitalidade de todas as pessoas. Naquela época, meus irmãos, as refeições eram um momento de comunhão na cultura do povo oriental. Era considerado um momento íntimo nas casas das pessoas, o momento das refeições. E Jesus, ele teve esse momento íntimo com Levi. Aqui a Bíblia nos mostra que Jesus, com essas atitudes,
começava a formar uma comunidade ao aceitar todos os convites e comia com todo tipo de gente. A comunhão, naqueles dias, na hora da mesa, para Jesus era inclusiva e aberta. Era um momento de gozo, perdão e transformação. Era um momento em que Jesus poderia expor a eles o seu conhecimento, falar sobre a vida eterna, falar sobre a salvação. Então, nesse momento da mesa, era o momento que Jesus estava ali para ganhar aquelas almas, para pregar a salvação. Era o momento onde ele podia transmitir a sua palavra mais intimamente. Naquela época, pelos estudos, as casas tinham uma grande importância no ministério de Jesus e seus seguidores. Tem um exemplo aqui no livro de Lucas 7, 34. Abra aí sua Bíblia. No livro de Lucas 7, 34 tem um exemplo que diz o seguinte: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Temos um exemplo ainda melhor no versículo 36, quando a pecadora que ungiu os pés de Jesus, a Bíblia fala o seguinte: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então a Bíblia é recheada de momentos em que Jesus esteve na casa das pessoas. E naquele momento da comunhão, que era o momento da alimentação, era o momento que Jesus se chegava e pregava a palavra que é de encontro ao coração. Voltando lá no livro de Lucas 5, versículo 30, a presença de publicanos e pecadores mostra que Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, e não faz, nem tipos, gêneros, e não tinha uma imagem condenadora das pessoas. Hoje em dia, muitos têm uma imagem condenadora. Muitas das vezes a pessoa está evangelizando na rua e não vai falar com certa pessoa porque essa pessoa está mal vestida, está cheirando mal. A Bíblia fala que Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, irmãos. E nem tinha uma imagem condenadora. Mesmo ele sabendo que Levi era um cobrador de impostos, que ele era um judeu e trabalhava para o Império Romano, cobrando altos impostos do povo. Ele era odiado porque, além de servir ao poder opressor e ter contato com os gentios, ele extorquia as pessoas para ganhar seu lucro e era considerado um ladrão no meio do povo. Mas Jesus se chegou até ele. Ele recebia e aceitava com amor e atenção as pessoas consideradas pecadoras pela comunidade. Jesus, ele enfrentou o preconceito nesse jantar, como fez com um leproso. Mas a missão de Jesus, ela rompe as barreiras sociais. No versículo 31 e no 32, ele diz o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Olha que palavra forte. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A missão de Deus
se dirige às pessoas que reconhecem a sua própria necessidade. Independente dela ser rica ou pobre, elas reconhecem a sua necessidade de estar com o Senhor. Ela sempre nos impulsiona para chamar e convidar pecadores ao arrependimento, para que cheguem ao pleno conhecimento e uma vida transformadora no reino de Deus. Essa que foi a vocação de Levi. O Senhor Jesus, ele viu em Levi que Levi poderia ser um colaborador dele para pregar ali em Jerusalém. E Levi se tornou Mateus. Levi andou com Jesus. Depois ele teve o nome mudado para Mateus. Mas ele ouviu ao chamado de Deus. Será que você tem ouvido ao chamado de Deus? Será que quando na sua congregação, na sua igreja, o seu líder espiritual convoca todos para num domingo evangelizar, será que você tem como eu vou te falar, se desprendido de sua casa e tem ido buscar as almas que se encontram lá fora aflitas? Jesus, ele foi atrás de Levi. E o resultado foi esse. Levi, ele largou tudo. Ele ouviu ao chamado de Deus, largou tudo naquele mesmo dia e foi estar com o Senhor. E uma vez ele estando com o Senhor, ele lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, em forma de gratidão. Será que nós temos sido gratos ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas? Medite aí, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Será que você tem ouvido o chamado de Deus na sua vida? Ou você tem feito ouvidos de mercador? Então eu queria que você depois meditasse aí na sua casa. Essa palavra encontra-se no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 27 até o 32, que fala sobre a vocação de Levi e onde Jesus come com os pecadores. Leia, medite, reflita e faça uma oração a Deus depois. Tá bom, meus amados? Olha, eu sou o missionário Fábio César, do Grupo Missionário Jesus. Eu queria que você curtisse a nossa página no Facebook. Nosso endereço é Rádio Missionários Gospel. Ou então você pode digitar @Missionários Gospel. Ou se preferir, se inscrever no nosso canal no YouTube. É Fábio Loyola, nosso canal no YouTube. Ou você pode também curtir nosso Instagram. É Fábio FCL. Temos vários estudos, várias mensagens de Deus, tá bom? Para a edificação de nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Jesus sobre nós levante nosso rosto e nos dê a paz, não somente hoje, mas para todo sempre. Eu profetizo bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre seus familiares, bênçãos sobre o seu trabalho, e que Deus abençoe a todos nós. Um forte abraço e até um breve momento, em nome de Jesus.